Olá! Começa agora o programa Código de Honra. O programa Código de Honra é um programa do Instituto dos Advogados de São Paulo em parceria com o Tribunal de Justiça, agora sendo gravado no próprio Tribunal de Justiça. A gente fala de diversos temas e hoje nós vamos falar do novo Código de Processo Civil. E nada mais, nada menos, está comigo hoje para falar deste assunto o doutor Eduardo Arruda Alvim. Como vai, doutor Eduardo? Tudo bem, Fabiana? É uma satisfação estar aqui com você participando do programa Código de Honra. O doutor Eduardo Arruda Alvim é presidente da Comissão de Processo Civil do Instituto dos Advogados de São Paulo e também professor de Direito Processual Civil da PUC São Paulo. Me fala, doutor Eduardo, em linhas gerais, quais foram as grandes alterações do novo Código de Processo Civil e como ela altera a vida do cidadão e do processo? Fabiana, eu tenho a impressão que o Código de Processo Civil, na verdade, ele passou por duas vertentes de modificações. Em algumas, ele pura e simplesmente incorporou ao texto legislativo, né, com êxito, aquilo que a jurisprudência já vinha mais ou menos ditando nos últimos anos e as sugestões doutrinárias de maior relevo. Mas de modificação substancial, eu tenho a impressão de que a modificação mais importante, com certeza, foi a do sistema de precedentes. No Brasil, as cortes superiores se encontram absolutamente estranguladas, porque elas decidem um número repetido de casos, um número enorme de casos repetidos, né? E paradoxalmente, até o advento do novo Código de Processo Civil, essas decisões das cortes superiores não precisavam ser observadas compulsoriamente pelas instâncias ordinárias. O que significava dizer que o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal decidiam uma matéria, mas os juízes continuavam decidindo, muitas vezes de forma contrária, né, preservando a sua posição em detrimento daquela posição sedimentada do STJ. E do Supremo. Isso é uma coisa muito séria. Primeiro, cria um desconforto na sociedade. Você tem uma situação juridicamente equivalente à minha, vai a juízo, pleiteia o seu direito e consegue uma resposta satisfatória. Eu vou a juízo e não consigo essa mesma resposta, né? É difícil, isso vem em detrimento da própria credibilidade do Poder Judiciário, né? Transformar a resposta do Judiciário numa loteria. Se cair com o juiz A, eu vou ter uma resposta boa, mas se cair com o juiz B, eu não vou ter, né? Eu acho que o Código, nesse sentido, representou um grande avanço, né? Haverá uma maior uniformidade de decisões e, nesse sentido, também uma diminuição do número de recursos, porque na medida em que as instâncias ordinárias venham a decidir de acordo com o que os tribunais superiores já decidem, né, se espera que haja menos recursos para esses tribunais superiores, contribuindo para uma maior celeridade do processo, Fabiana. Isso, então, simplifica o processo? Acho que sim. Acho que um dos caminhos pelos quais o novo Código trilhou foi justamente esse, da simplificação. Seja diminuindo o número de recursos, isso vale também para os tribunais estaduais, seja criando esses mecanismos, tanto no âmbito dos tribunais superiores como no âmbito dos tribunais locais, o chamado incidente de resolução de demandas repetitivas, justamente visando essa padronização das decisões. Evidentemente, essa padronização não é em relação a toda e qualquer matéria, mas em relação àquelas matérias repetidas, em relação àquelas matérias que são constantes, diariamente discutidas no Judiciário como planos econômicos. Eu acho que para isso o novo Código trará grandes benefícios à sociedade como um todo. Em linhas gerais, por que um novo código? Veja, Fabiana, o nosso Código de Processo Civil, né, que derivou do anteprojeto feito pelo professor e ministro Alfredo Buzaide, é um Código de Processo Civil antigo. É um Código de Processo Civil que data de 1973 e o anteprojeto Buzaide, do qual ele resultou, de 1964. Né? O Código, desde 1993, principalmente, portanto há mais de 20 anos, vem passando por reformas pontuais, né, justamente para adequá-lo à realidade em que nós vivemos, né? Trouxe-se a tutela antecipada em 1994 e assim por diante. Mas o fato é que o Código de Processo Civil de 73, retalhado por essas reformas pontuais, perdeu um pouco a sua unidade, né? Então eu acho que ao lado dessas modificações, principalmente em relação ao sistema de precedentes, o novo Código traz uma grande vantagem. Ele disciplina de forma mais coesa o processo civil brasileiro. No tocante aos honorários advocatícios, o senhor vê de forma positiva as alterações feitas pelo novo Código? Eu acho que sim.
Eu acho que o novo código modificou em diversos pontos a disciplina dos honorários e modificou de forma muito satisfatória. Por exemplo, era inaceitável a orientação que preponderava no Código de Processo Civil antigo, no sentido de que quando vencida fosse a fazenda pública litigando com particular, o juiz não estava adstrito a um limite mínimo para fixar os honorários advocatícios, né? Essa foi uma grande vitória da advocacia, né? Uma outra modificação de extremo relevo foi a hipótese de sucumbência recíproca. Eu ajuizo uma ação contra você, eu ganho em parte e você ganha em parte, né? O Superior Tribunal de Justiça havia editado uma súmula que vai cair, ou já caiu com o novo código, no sentido de que os honorários do meu advogado e do seu advogado seriam compensados. Mas, ora, os honorários do seu advogado são dele, os honorários do meu advogado são meus. Como é que podia compensar isso? O novo código agora estabelece categoricamente que nessa hipótese não é possível a compensação de honorários. Eu quero dizer que todas essas modificações na disciplina dos honorários, eu acho que contribuíram e muito para dar uma disciplina mais digna a um tema tão importante. E no tocante às tutelas provisórias, o que o senhor vê de positivo nas alterações e quais são elas, né? Olha, veja, as tutelas provisórias, elas vêm, certamente uma das razões para que isso ocorra é a demora do judiciário. As tutelas provisórias, elas vêm ganhando uma importância cada vez maior nos últimos anos. Hoje é difícil o cliente procurar você no escritório para patrocinar uma causa e não falar na tutela provisória e não falar numa liminar, né? O novo código, no artigo 300, deu uma disciplina mais uniforme às tutelas provisórias, né? Pois, vamos dizer assim, em linguagem coloquial, pôs tudo no mesmo saco, que eu achei extremamente bem feito. Na verdade, aí tem o dedo do professor José Roberto dos Santos Bedac, porque ele participou da comissão que elaborou o anteprojeto e essa já era a ideia que ele vem defendendo há alguns anos. Um tratamento uniforme e coeso às tutelas provisórias, seja a tutela antecipada, seja a tutela cautelar. E trouxe uma novidade extremamente importante, que é justamente aquela que vem no artigo 303 do novo Código, no sentido de se admitir a tutela provisória antecipada antecedente, né? O cliente procura você no escritório, precisa de uma tutela antecipada, mas você tem horas ali para elaborar uma petição inicial. Hoje o Código permite que você peça a tutela de urgência, né, e depois adite a sua petição inicial em 15 dias, a tempo de fazer o pedido definitivo e assim por diante. Uma disciplina certamente muito mais bem feita do que a disciplina do Código de Processo Civil de 73, retalhado. O senhor falou muito sobre a questão dos precedentes. Explica para mim detalhadamente, para o nosso telespectador, como que vai funcionar então a partir de agora e qual é o impacto de fato dos precedentes? Eu acho que esses precedentes eles se desenvolvem em dois níveis. No âmbito dos tribunais superiores, eu digo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, existem questões que são submetidas ao rito dos recursos repetitivos. Recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo. Quando uma questão, por ser repetitiva, é decidida sob esse rito no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ou no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tese fixada, isso é que é o importante e a grande diferença do CPC de 73, a tese fixada por esse Tribunal Superior, o STJ ou o Supremo, passa a ser de observância obrigatória, o que significa que todo e qualquer órgão do Poder Judiciário, toda vez que se deparar com uma questão daquela, há de decidir em conformidade ao que o STJ ou o Supremo tenham decidido. E, no âmbito dos tribunais locais, tribunais de justiça e tribunais regionais federais, ocorre coisa similar ao chamado IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, né? E aquilo que for a tese fixada por esse Tribunal de Justiça ou por esse Tribunal Regional Federal, passa igualmente a ser de observância obrigatória por todos os órgãos do Judiciário, naquele estado, se se tratar de Tribunal Estadual, ou na região, se tratar de Tribunal Federal. E qual é o papel do advogado diante desse sistema de precedentes? O que ele precisa ficar atento? Olha, muito ao contrário das críticas que alguns setores doutrinários têm tecido a esse sistema de precedentes em relação ao trabalho do advogado, eu vejo isso com excelentes olhos, né? Eu vejo isso com excelentes olhos. Primeiro porque uma das grandes críticas que se tece ao sistema de precedentes é justamente o engessamento, né? a falta de opções de rever o entendimento, né? E a lei, então, é
repleta de dispositivos que disciplinam a forma como esse entendimento deve ser revisto, não é? E também, no âmbito dos tribunais, há a possibilidade do advogado, é o que disciplina, por exemplo, o 1037 do Código de Processo Civil, de tentar demonstrar ou demonstrar que o seu caso se distingue daquele caso tido como precedente, e então procurar a tramitação daquele recurso, do seu recurso, independentemente do resultado do recurso repetitivo, né? Eu vejo isso de forma extremamente salutar. A previsibilidade das decisões judiciais, a diminuição do número de recursos, tudo isso, tudo que vem para funcionar melhor o Poder Judiciário, vem, no meu modo de entender, em abono da posição do advogado também. E no tocante à pormenorizada fundamentação prevista no artigo 489? Olha, esse artigo, 489, parágrafo 1º, é um artigo polêmico, né? A Associação dos Juízes Federais, inclusive, quando o projeto já havia sido aprovado no Congresso, estava a sanção presidencial, ela fez muito, como noticiaram amplamente os meios de comunicação, ela fez moções no sentido de que esse dispositivo fosse vetado. Eu realmente não vejo qualquer problema no artigo 489, parágrafo 1º. Eu diria mais a você, Fabiana. O 489, parágrafo 1º, é um artigo expletivo. Ele diz o óbvio. A fundamentação das decisões judiciais decorre não do Código de Processo Civil, decorre da Constituição, decorre do artigo 93, inciso 9º, que diz que todas as decisões do Judiciário serão fundamentadas sob penalidade. E o inciso 10 trata das decisões administrativas dos tribunais, igualmente impondo a necessidade de que as mesmas sejam fundamentadas. Todo mundo sabe o que significa fundamentar. Fundamentar significa dizer o porquê decide e o porquê não acolhe os argumentos das partes. Na minha concepção, os dispositivos do 489, parágrafo 1º, que tratam do assunto, não querem dizer senão isso em prosa e verso e prosa. Fundamentar significa dizer o porquê se decide. E, doutor Eduardo, como o novo Código de Processo Civil tratou a litigiosidade em massa? Aí eu volto ao assunto dos precedentes, né? As cortes superiores, Fabiana, em todo lugar do mundo, elas são cortes destinadas a editar decisões paradigmáticas, né? Decisões que sejam observadas pelas instâncias inferiores, pelos demais órgãos do Poder Judiciário, em matérias nevrálgicas, né? Agora, se um ministro do Superior Tribunal de Justiça precisa decidir X mil vezes se cabe assinatura básica de plano telefônico ou se cheque prescrito rende ensejo ação monitória, eles não têm tempo nem condições materiais, né, de se dedicar a essa que é a função genuína das cortes superiores, editar decisões paradigmáticas. Eu acho, como eu disse, litigiosidade em massa tem que ser tratada em massa. Não existe outra solução. Quais são, na sua opinião, as principais alterações do sistema recursal? O senhor falou bastante sobre o agravo, mas, em geral, quais são? Olha, o sistema recursal, na minha cabeça, restou simplificado e bem simplificado, né? Foram eliminados os embargos infringentes, foram restringidas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, ao lado do sistema de precedentes. Essas as principais modificações. Gostaria apenas de tecer uma observação. Esse problema da enumeração taxativa ou não das hipóteses de agravo de instrumento previsto no artigo 1015, é talvez o assunto que mais tenha gerado controvérsias desde o início da vigência do Código de Processo Civil, em março último de 2016. Né? Há quem diga que as hipóteses do artigo 1015 elas seriam meramente enunciativas, que outras hipóteses haveriam de caber no artigo 1015. A hipótese de decretação de falência, hipótese de decretação de recuperação judicial e assim por diante. Eu vejo isso com muito maus olhos, né? Eu acho que certamente na enumeração das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento do artigo 1015 houve uma outra falha, né? Que, no meu modo de entender, deverão ser corrigidas com o passar dos anos com alterações legislativas. Mas se nós admitirmos, né, que as hipóteses do 1015 são meramente enunciativas e que cabe agravo de instrumento em outras hipóteses justamente por isso, na minha cabeça a gente vai estar deturpando uma das principais modificações engendradas pelo novo Código. E como o senhor vê as alterações feitas pela Lei 13.256 de 2016 ao novo CPC? Veja, Fabiana, o grande problema da 13.256 foi o seguinte: quando veio o Código de Processo Civil, Lei 13.105,
do ano passado, de 2015, ela fez algumas modificações, ela promoveu algumas modificações complicadas. Uma delas, por exemplo, foi banir ou eliminar o juízo de admissibilidade dos recursos especiais ou extraordinários. Para você ter uma ideia do que isso significa, vamos falar em números assim, aproximados. O Superior Tribunal de Justiça julga uma média de 300 mil recursos por ano. Só o nosso Tribunal de Justiça aqui, na seção de Direito Privado, ia mandar mais 100 mil por ano. A seção de Direito Público ia mandar mais 100 mil. Ou seja, a seção de Direito Privado e a seção de Direito Público do Tribunal de São Paulo iriam quase que duplicar o movimento do STJ. Então, eu acho que a 13.256 foi, eu diria, uma lei de emergência, né, dedicada, então, a enquadrar o Código de Processo Civil de 2015 dentro da realidade. Né? A eliminação do juízo de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, no meu modo de entender, iria ser uma catástrofe. Essas e outras modificações foram sumamente importantes para que o Código de Processo Civil pudesse entrar em vigor agora, em março de 2016, sem que fossem promovidas outras alterações. Falava-se muito em aumentar a vacatio legis, graças a Deus isso não ocorreu. Eu vejo que com esse novo Código de Processo Civil, a maioria dos advogados vai precisar fazer uma reciclagem, né? Porque seja advogado que trabalha com o processo civil ou com qualquer outro tipo de processo, acaba tendo um impacto direto ou indireto nos outros tipos de processo. O que o senhor recomenda para as pessoas que precisam fazer uma atualização e se inteirar melhor sobre as alterações do novo Código de Processo Civil? O que elas precisam fazer? Olha, você tem toda a razão na sua colocação, Fabiana. O Código de Processo Civil, ele interfere, dentro daqueles advogados, vamos dizer, do contencioso, que atuam no fórum, ele interfere na vida do advogado que milita em qualquer área civil, seja área pública, seja área privada, interfere no advogado trabalhista e tem também reflexos na área penal, né, ao qual ele se aplica subsidiariamente. Então, é preciso se atualizar. Né? Há bons livros saindo, há bons cursos, mas o que eu sempre recomendo, primeiro, é uma boa leitura no texto legal. E quando você se der por satisfeito com a boa leitura do texto legal, leia de novo. Já é um grande passo. Tá bom. Fica a dica aí para os advogados que precisam se atualizar sobre o novo Código de Processo Civil. Eu queria aproveitar a sua presença aqui no nosso programa, doutor Eduardo, e a gente tem com uma grande quantidade dos nossos telespectadores que são estudantes de direito, que têm uma fase da vida que eles estão em dúvida sobre carreira, sobre magistratura, promotoria, advocacia. Eu gostaria de aproveitar a sua oportunidade e passar, né, a sua experiência, qual foi a sua experiência e o que o senhor recomenda para os nossos jovens estudantes de direito. Olha, Fabiana, eu tenho observado, eu dou aula há 25 anos em faculdade, no bacharelado, né? Eu tenho observado que nos últimos anos, não sei se em razão da crise econômica, a grande maioria dos bons estudantes migram desde logo para as carreiras públicas, né? O que eu recomendaria se fosse um filho meu se formando, advogue um pouco, né? A grande maioria dos bons juízes que eu conheço são juízes que praticaram durante 5, 6, 7 anos a advocacia, né? Primeiro, para ter certeza do que você quer, porque a carreira do judiciário, por exemplo, é como um sacerdócio, né? É uma carreira pesada, é uma carreira dura, o sujeito começa no interior, vem depois de muitos anos para a capital. Tenha certeza do que você quer, e para ter certeza do que você quer, você precisa, antes de mais nada, advogar um pouco, conhecer, até porque a importância de ser juiz, né, ela demanda não apenas conhecimento jurídico, mas ela demanda alguma experiência de vida, e essa experiência de vida, infelizmente, não tem outro jeito, ela só vem com o tempo. Como um advogado renomado, o que o senhor também fala sobre a carreira da advocacia? Olha, eu tenho a impressão, Fabiana, que a carreira, o ser advogado hoje, infelizmente, já não significa o que terá significado quando eu me formei, ou que terá significado no tempo dos meus pais, né? Acho que talvez uma das razões para isso seja uma proliferação muito grande das faculdades de direito. Eu acho que nós temos que fazer um trabalho para resgatar essa dignidade do advogado, né? E esse trabalho passa necessariamente pelo estudo, né?
passa necessariamente pela qualidade de ensino, passa necessariamente pela qualidade de estudo. Acho que isso começa num trabalho em que a OAB deve interferir, deve verificar rigorosamente o funcionamento das faculdades e assim por diante. Você veja, nós temos um índice baixíssimo de aprovação dos formandos, de uma forma geral, no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. O que justifica isso, né? O que justifica uma faculdade que aprova 10%, 15%? Nós vamos revisitar isso. Eu acho que essa universalização do ensino é excelente, né? Eu não tenho absolutamente uma visão elitista quanto a isso, mas é preciso que se exija também dessas instituições de ensino a contrapartida. Eu lhe agradeço muitíssimo as suas palavras, suas explicações sobre o novo Código de Processo Civil. Queria saber se o senhor tem mais alguma consideração a fazer para os nossos telespectadores. Fabiana, só renova a satisfação de estar aqui no programa Código de Honra, poder discutir um pouco dos aspectos do novo Código de Processo Civil que interferem na nossa vida do dia a dia e vai interferir ainda e gerar muitas discussões por muito tempo ainda. Muito obrigado. Eu agradeço a todos e encerramos por aqui o nosso programa Código de Honra.